Turma de sistemas agroflorestais, finalmente consegui um espaço aqui na casa do meu pai, mais tranquilo, aqui no quarto. Então, vamos ver. Eu preparei essa aula, serei muito objetivo, muito rápido, para não tomar o tempo de vocês e passar aquilo que realmente importa, né, nessa aula. Hoje nós vamos falar sobre a legislação ambiental, né? E isso é muito importante porque a legislação ambiental ela, além de definir alguns conceitos, princípios do uso, né, dos recursos naturais, ela também ela define alguns incentivos, né, alguns deveres, direitos, incentivos dos agricultores e proprietários de terra, que nós como técnicos, né, precisamos saber, conhecer para que a gente trabalhe bem dentro dessa temática, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o novo Código Florestal, que é a lei número 12.651, de 25 de maio de 2012. Então, é uma lei que já tem uma certa rodagem, né? Então vamos lá. O primeiro conceito são as áreas de proteção permanente. O que a lei diz em relação a essa área de proteção permanente? Diz que é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar, veja os verbos, preservar, facilitar, proteger e assegurar o bem-estar. Preservar o quê? Preservar os recursos hídricos, se tiver córregos, nascentes, qualquer curso d'água que tiver na propriedade, ele precisa ser protegido por um APP. A paisagem, né, precisa ser protegida, principalmente se for paisagem que tiver uma declividade muito forte, ela precisa ser protegida para que não haja desmoronamentos e que ela não seja afetada por problemas erosivos da chuva, do vento, né, do sol, e a estabilidade geológica e a biodiversidade. Isso é preservar significa isso. Facilitar o fluxo higiênico da fauna e da flora. Hoje nós temos muitos fragmentos, né? Fragmentos de mata, de floresta, e eles não têm esse fluxo contínuo para que eles consigam se locomover dentro dessas áreas. E termina aqui ficando restrito a diversos, a área muito pequena. Claro que as aves, elas conseguem voar de um lugar para outro, não tem problema, mas tem animais que não têm essa mesma habilidade de voar, e então eles precisam de que haja um fluxo contínuo. As APP servem para isso também. Também para proteger o solo, né, principalmente da erosão causada pelo vento, pela água, pela chuva e pelo sol. E assegurar o bem-estar das populações. Isso basicamente é o que se espera em última análise. Muito embora as populações, quando a lei fala das populações, está falando de populações humanas. Mas a gente sabe que existem outras populações não humanas, de animais, de, de plantas, que precisam também ter assegurado o seu bem-estar. Por que não? Né? Muito bem. O que é que diz mais essa lei? No artigo 4º diz que considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais de qualquer curso d'água. Passou o curso d'água, você precisa ter uma área de preservação permanente. Não é normalmente assim que acontece. A gente chega nos lugares, você vê um rio, um córrego, ele não está protegido, né? E quando você olha, ele está assoreado, está cheio de problemas, cheio de lixo. Por quê? Porque exatamente não tem essa área de preservação permanente. As áreas do entorno de lagos, lagoas naturais, as áreas no entorno de reservatórios de águas, mesmo que artificiais, que você se produziu construir um reservatório, ela precisa ser também, tem que ter uma área de preservação permanente. E normalmente as pessoas esquecem disso, né? As áreas do entorno de nascente, de olho d'água, as encostas ou parte de declive superior a 45 graus. Então, qualquer declive maior de 45 graus tem que estar embaixo de uma área de preservação permanente. Toda encosta. Né? As restingas, como fixadores de dunas ou estabilizadores de mangue, são áreas extremamente frágeis, são ecossistemas frágeis que precisam ser protegidos por área de preservação permanente. Os manguezais, em toda extensão, também as bordas de tabuleiros ou chapadas, todos os tabuleiros, né? Mesmo que seja era plana, veja bem, o tabuleiro era plana, mas nas bordas tem que ser protegidas, sob pena de você ter erosões muito fortes. O topo de morros, o topo, então você tem um morro, né? Nas áreas de declive de 45 graus você tem que ter uma área de preservação permanente ali coberta, uma cobertura.
A área de cima dos topos, que normalmente são côncavos, né? Aliás, são convexos, né? O côncavo é assim. O côncavo é uma mão assim, convexo. Eles são nessa área convexa, acima tem que ter proteção, né? Montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior do que 25 graus. Então, você vai ter que ter, ter que ter essas coberturas de preservação permanente. As áreas com altitude superior a 1.800 metros e ela tem que ser coberta, né, por vegetação e área de preservação permanente. Então, aqui estão, e as veredas, né, também tem que ter são áreas de proteção, que são áreas, são normalmente ecossistemas muito frágeis e precisam dessa proteção. Por isso que o nome já está dito, tem que ser uma coisa, uma área preservada de forma permanente. Ok. Outro conceito é reserva legal. É uma outra coisa diferente, é uma estrutura diferente, né? Uma coisa é a área de preservação, que a gente acabou de ver, e a área de reserva legal. A área de preservação permanente, ela às vezes, em alguns casos, pode nem ter, nem necessitar. Para que necessite, vai ter que ter essas condições que vocês estão vendo aqui, né? Como acabamos de ver, todas essas condições. Mas na área de reserva legal, toda propriedade rural tem que ter, é obrigado por lei. Tá aí a lei, ó. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, não é área urbana. A área de preservação permanente pode ser urbana. Essa aqui tem que ser, ela é uma área rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural e auxiliar, é bom a gente prestar atenção aos verbos, né? Auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos. Suponhamos que você precise de alguma planta, você vai lá na sua área, que tem plantas nativas, você vai lá e pega, você tem essa reserva lá, né? Na tua área. Então, como você não é obrigado a ter área de preservação permanente, porque depende do caso, na área de reserva legal é obrigatório você, então, teoricamente, pressupõe que você tem essa reserva lá, né, para você fazer fazer um manejo, né, sustentável desses usos desses recursos naturais. Você pode ter plantas para fazer uma reabilitação do processo ecológico, né, replantio, reflorestamentos, e promover a conservação da biodiversidade, bem como abrigo e proteção da fauna silvestre e flora nativa. Isso é reserva legal, ok? A delimitação dessas áreas de reserva legal, de acordo com o artigo 12, todo imóvel rural, todo, significa todo. Então, é obrigado. Se você chegar numa área e não tiver nem reserva legal, ela está fora da lei. Infelizmente, no Brasil, como a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de fazer essas fiscalizações, controles, então termina que o agricultor normalmente não tem essa. Não é que normalmente, muitos não têm. Muito embora ele não sabe que ele ter essa área é muito bom para ele e para o ambiente, mas ele não quer saber por que ele não quer saber? Por falta de conhecimento, né? Essa ignorância termina fazendo com que ele retire toda a área, simplesmente tire tudo, inclusive as árvores, tudo, põe capim, coloca o gado dentro. Bom, todo imóvel, todo. Eu estou falando repetidamente isso para deixar essa ênfase, quero ser bem enfático nisso, todo, sem exceção. Deve manter áreas com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Então, olha aqui, tá vendo? Quando a lei fala de reserva legal, ele está se referindo também à área de preservação permanente. Não pode haver prejuízo da área de preservação permanente. A área de preservação permanente ela é condicionada a aquelas condições que nós vimos atrás, né? Que entenda essa condição, por exemplo, tem água, então tem que ter área de preservação permanente. Então, a reserva legal é outra estrutura, que ela é obrigada a ter na propriedade. Observado os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel. Primeiro, o inciso 1, ele diz que
Os imóveis localizados na reserva, localizado na Amazônia Legal, tem que ter 80% de reserva legal do imóvel situado em área de floresta. Se for floresta, 80% tem que ser preservado. Então, ele só pode usar 20% para plantios e outras atividades. 35% se for no cerrado. E 20% dos imóveis situados em outras áreas gerais, né? O inciso 2 diz que os imóveis localizados nas demais regiões do país, 20%. Então, está definido isso. Como a gente não está na reserva legal, no Nordeste, então você tem 20%. Agora, se a gente for observar isso, veja que coisa interessante. Veja como estamos totalmente fora da lei. A Mata Atlântica não tem nem 10% mais de Mata Atlântica, não é? Não existe mais. Ou seja, ela foi desmatada totalmente. Não temos nem 10% de Mata Atlântica. Nós temos fragmentos de floresta que, somando tudo, não dá 10% da Mata Atlântica. Imagina. Então, se a gente seguisse a lei, pelo menos 20% seria reserva legal. Então, se isso fosse reserva legal, a gente teria muito mais do que 20% de Mata Atlântica. Então, a gente vê que a lei não está sendo cumprida, tá bom? Aqui como exemplo de área de preservação permanente, né? A área de preservação no entorno de nascentes e olhos d'água. Veja, você tem aqui uma nascente, um olho d'água, você tem que ter 50 metros de raio. E toda essa área o entorno, né? O entorno desse córrego aqui, ele está protegido. Então, é assim que se faz, é assim que deveria ser feito, né? As áreas de encosta com mais de 45% de declividade têm que ser protegidas por APP. Nas encostas ou parte desta, com declividade superior a 45, equivalente a 100% da linha de maior declive, né? Então, está aqui o declive. Então, isso aqui Opa, deixa eu voltar. Isso aqui tem que ser coberto por área de preservação permanente. Da mesma forma, em área de montanhas e morros, né? Essa parte aqui é área de preservação permanente, tem mais de 45% de declividade. Ela tem que ser totalmente coberta, inclusive o topo, nessa área convexa aqui, como eu tinha falado anteriormente. E essa área aqui, de 25 a 45, que é essa área aqui, ele pode ser usado para agricultura de forma restrita, mas pode ser usada, claro, utilizando técnicas, né, de preservação, né, são cultivos usando técnicas técnicas de preservação para que não haja erosão e que essa área seja totalmente protegida, né? Principalmente das chuvas, né? Para que não haja descida, né? Erosão dessas áreas, para que esse solo não desça, para que não vá assorear os córregos aqui embaixo. E toda essa área onde tem os córregos, ela tem que ser protegida, tá bem? As áreas de restingas, né? Manguezais, tem que ser, elas não podem ser tocadas. De preferência que deixe do jeito que está. Porque certamente aqui é a área de abrigo de animais, de desovas, né, e dessas populações de animais e plantas que vivem nesses ecossistemas. E que são ecossistemas extremamente importantes para a vida terrestre, né? Os manguezais também. Na realidade, não é isso que nós vemos de uma forma geral. O que a gente vê é que o homem começa a querer construir nessas áreas, né? Aqui em Alagoas nós temos muito disso aqui, nós temos uma região costeira. Ali naquela região de Duzen de Marapé está acontecendo isso agora. Construíram aqui um hotel e já começou a devastação. Era um paraíso aquilo ali. Eu passava ali, entrava, passava às vezes várias horas ali contemplando aquele local. O local belíssimo, parecia um paraíso. Mas hoje, infelizmente, o homem já está destruindo tudo. Da mesma forma, os manguezais. Nós temos vários manguezais aqui em Alagoas, onde estão sendo construídos hotéis e pousadas. Isso é terrível, né? A gente quer ficar dentro de uma área que não foi feita para nós.
A gente está ali, essa área, inclusive, é uma área de alimentação, né? De animais de reprodução, e que a gente pode também fazer extração, mas dentro de um processo, né, de preservação. Aqui tem uma chapada, o tabuleiro, mas aqui, ó, essas áreas muito próximas aqui da chapada têm que ser protegidas. Nem sempre é isso que a gente faz, né? Normalmente o cara, ele quer construir aqui pertinho e fazer as coisas, aqui tem construção, tá vendo? E ele quer chegar o mais próximo possível e devastar tudo. Isso é um problema. As faixas marginais dos cursos d'água naturais, aqui, tá vendo? Isso aqui, aqui tem uma área de cultivo, mas aqui está protegido, aqui está ok. Tem uma área de proteção, veja que o rio está limpinho aqui, tudo bem. Isso aqui é um rio na Europa, onde eles mantiveram aqui a área de proteção e colocaram pedras aqui, e colocaram pedras de forma transversal ao rio para diminuir essa velocidade. E diminuindo a velocidade, você diminui a erosão também, ok? E aqui é um rio, não lembro que o nome desse rio, não sei se é o Reno, é um rio europeu, ele está totalmente navegável, ele corta a Europa inteira. Claro que ele não foi toda a vida assim. Primeiro eles poluíram, assorearam o rio e agora eles fizeram um trabalho de retirada dessa areia, dos bancos de areia dentro do rio e protegeram as nascentes. Aqui está dentro da cidade, mas mesmo assim onde ele passa, ele é totalmente protegido. Aqui também é outro rio europeu, onde eles está totalmente protegido aqui e a cidade aqui do lado, né? Aqui no Brasil a gente faz o contrário, né? Aqui no Brasil é assim, ó. Você tem o rio, aqui o Rio São Francisco, infelizmente, ele está todo assoreado, né? Sem as áreas de proteção permanente. Né? Aqui teria que ser APP, inclusive a lei define isso, mas a gente não faz, infelizmente. E daqui não é falta de controle, não é falta é, não é falta de fiscalização. Aqui é falta de vergonha mesmo, né? É questão política. Porque se o governo quisesse, já tinha resolvido isso há muito tempo. E ele termina servindo ele termina servindo de área de escape aqui de lixo, né? No leito do rio. É o que está acontecendo no Rio São Francisco. Né? Pois bem, visto isso, uma outra coisa importante é que a lei também assegura alguns incentivos para aqueles que fizerem mantiverem essas áreas preservadas, né? Tanto com APP como de reserva legal. Vamos ver o que diz a lei, né? O artigo 58 diz assim, ó, está assegurado o devido controle, bom, não é bem assim, desculpa. Assegurado o devido controle e fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, o poder público instituirá, no futuro, né? Programa de apoio técnico, incentivo, aqui vem o incentivo financeiros. Então ele assegura que existe seguro, que poderá ter no futuro incentivos financeiros, podendo incluir medidas indutoras e linha de financiamento para atender prioritariamente os imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º nas iniciativas que lemos lá atrás, né? Que são os APPs e as reservas legal também. Primeiro, preservação voluntária da vegetação nativa acima dos limites estabelecidos. Então, a lei estabelece o mínimo, né, do que é preservação, de que é um APP, a reserva legal. E se a pessoa fizer, ele pode ter alguns incentivos. Evidentemente que o governo, principalmente, infelizmente, neste governo, né, que aí deixou passar a boiada, né, e levou ao país a esse problema que temos hoje, que não liga a mínima, né, para o ambiente. A gente sabe por quê, não quero entrar nessa seara, porque não é o objetivo dessa aula, mas a gente sabe que nesse governo as coisas pioraram muito, essas questões ambientais. Então, mas se o governo fosse sério de fato, ele já tem implementado isso, né, instituído esses programas de apoio. A bem da verdade, em alguns estados já está acontecendo, como São Paulo, como Minas Gerais, temos alguns municípios que isso já é de fato, já está valendo. Para
o agricultor, o produtor, o proprietário de terra que fizer essa preservação, ele tem, por exemplo, ele não paga, ou ele tem abate em alguns impostos, e isso é bom para ele. Em alguns casos, ele recebe em dinheiro mesmo. Em dinheiro, no final do ano, depois que é feito o CAR, que é onde está, é o documento onde está registrado toda essa área, né, de preservação. Então, ele recebe em dinheiro ou é diminuído alguns impostos. Isso é muito importante para ele. Né? Por que o governo faz isso? Porque ele sabe que é importante. As águas são, são protegidas. Esse talvez é o bem mais importante que a gente tem, a água. Então, muitos desses governos estão fazendo isso. Principalmente alguns prefeitos que têm uma visão mais ambiental, mais ambientalista, ele consegue fazer isso. Né? O 2, inciso 2, proteção de espécies de flora nativa ameaçada de extinção. Então, aqueles agricultores que fizerem isso serão beneficiados. Implantação, olha aqui, agora vem, eu botei aqui, ó, tá grifado aqui em azul, ó, implantação de sistemas agroflorestal e agro-silvopastoril. Então, você pode e deve fazer a recomposição de APPs com sistemas agroflorestais e agro-silvopastoril. É claro que, no caso do auxílio pastoril, para ter animais dentro, animais de manejo, você vai ter que ter um cuidado muito grande, mas a legislação ela permite, em alguns casos, que você faça a recomposição com sistemas agroflorestais. Okay? Recuperação ambiental de áreas degradadas de preservação permanente, reserva legal. Recuperação de áreas degradadas, promoção de assistência técnica para a regulação ambiental, recuperação de área degradada, produção de mudas de semente e pagamento por serviços ambientais. Isso é o que a lei diz. Né? A lei tem muito mais coisa do que isso. O que nós temos que fazer agora é compreender a lei e tentar duas coisas. Primeiro, aplicar a lei. E segundo, ir atrás dos direitos que compete à lei. Se a lei diz que o governo vai incluir medidas indutoras, linha de financiamento para atender esses imóveis que estão fazendo isso, a gente tem que cobrar dos governantes, né, em todas as esferas, né, seja federal, seja estadual, seja municipal, o cumprimento da lei. A bem da verdade, essa lei não está sendo cumprida por ninguém, nem pelos agricultores, por proprietários, nem pelo próprio governo. E fica isso por isso mesmo, por isso que estamos nessa condição. Então, a gente precisa realmente cumprir essa lei. Veja aqui, ó, eu peguei um dado, a lei cria política de pagamento, né, de serviços ambientais. É publicado. Isso aqui é de um estado de Minas, se eu não me engano, Minas Gerais, no estado de Minas, e alguns municípios estão fazendo isso, já está pagando. Por que isso não é no Brasil inteiro? Simplesmente porque o governo não tem nenhum interesse. Né? O governo federal atual não tem nenhum interesse em fazer isso. Mas já imagina se todo mundo fizesse isso? A aplicação da lei, tanto pelos agricultores, tanto pelos legisladores, a gente teria um novo país, né? Uma nova condição. Né? Aqui tem se vocês quiserem ver onde tem mais coisa, informação sobre isso, tem aqui essa legislação que vocês podem acessar e ver, estudar mais um pouco, ver algumas publicações que foram realizadas, né? Pagamento por serviços ambientais. E a questão agora é o seguinte: quem é que de fato precisa conhecer o que está dito na lei? Os agricultores, os produtores e os proprietários de terra. Mas por que eles não sabem? Não sabem porque talvez não seja do interesse deles saber. Porque, na verdade, muitos deles estão procurando apenas ganhar dinheiro. E fica o objetivo maior é um objetivo econômico. E esquece do ambiente. Esquece das populações. Ele quer o dinheiro no bolso, né? Concentrar renda. Mas aí, nós como técnicos,
nós temos que fazer a nossa parte. Primeiro, compreender a lei, nos debruçar sobre a lei. É isso que eu estou propondo para vocês agora. Então, por isso, nós vamos fazer uma tarefa. A tarefa é a seguinte: nós vamos fazer uma cartilha. Porque imagina, agricultor, principalmente os pequenos agricultores, eles não vão ler, né? Não vou querer que ele leia um artigo científico, que ele leia um jornal, que ele leia o que está na internet. Mas a gente pode fazer uma cartilha que pode chegar facilmente, né, à vista dele. Todo agricultor tem um celular hoje na mão. E ele normalmente anda pelo WhatsApp, né? Principalmente ele tem um WhatsApp. A gente pode enviar para ele. Ou então, colocar nos nossos grupos, que de um grupo vai passando para o outro, vai passando, e vai chegar na mão dele. Podemos usar o Instagram, né? E fazer essa tarefa. Fazer uma cartilha de, no máximo, 10 páginas. Tem que ser, pessoal, não pode passar de 10 páginas, tá bem? Contendo informações sobre o uso de sistemas agroflorestais em área de preservação permanente e reservas legais, de acordo com a legislação. E deveres, e também vou mostrar para ele quais são os deveres que ele tem. Incentivos para a adoção de práticas conservacionistas. E aí colocar os conceitos, né, sobre o que é uma reserva legal, o que é um APP, o que são sistemas agroflorestais e dizer para ele que ele pode fazer isso. Normalmente, quando eu falo com o agricultor, quando eu chego na propriedade dele, que eu digo, olha, rapaz, você está faltando aqui a área de preservação permanente. Eles falam, o que é isso? APP, você nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Né? Ó, você tem um córrego aqui, não está protegido. Isso você tem que ter um APP aqui. Você tem uma nascente, tem que estar protegida. Aí, quando a nascente seca, aí ele vem, ah, meu Deus, a minha nascente secou, o que é que eu faço? Claro que secou, seu burro. Como é que você deixou, você tirou a tua, você desmatou tudo. Agora você tem que voltar atrás e começar a fazer tudo de novo. Desculpe o burro, tá? Agricultor é uma pessoa que eu adoro, que eu convivo, é a paixão da minha vida. Eu tô falando isso de um cara porque ele tirou tudo e agora é de total ignorância mesmo, né? O burro nem merece isso, né? O burro é um animal dócil que normalmente tem um exímio trabalhador que vive a serviço do ser humano. O burro é o seu jeito que faz isso. Então, essa é a nossa tarefa, tá bem? Quem é que vai fazer isso? Os mesmos grupos que foram tirados para aquele trabalho de indicadores socioeconômicos, desculpe, socioambientais. Ok? Então, os mesmos grupos vão fazer essa tarefa. A melhor cartilha eu vou divulgar no meu Instagram. Inclusive, se vocês quiserem ver uma cartilha, vocês vão lá no meu Instagram e tem uma cartilha. Infelizmente, ela não ficou no formato legal no Instagram, mas eu deixei um recado lá dizendo assim, ó, quem quiser a cartilha completa, é só pedir. E as pessoas pedem, mandamos, me parece que mais de 80 cartilhas. Teve assim se você for olhar lá no local na cartilha, você vai ver que teve uma quantidade muito grande de pessoas que acessaram essa cartilha. Então, muita gente pediu e a gente enviou, tá bom? Então, fico por aqui. Qualquer dúvida, pergunte no WhatsApp e até sexta-feira, na próxima aula, temos outras coisas para tratar. Um grande abraço a todos.